Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para nós lermos. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 5. Mateus 8, a partir do versículo 5. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem, sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus ouvindo isto, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. E os filhos no reino dos céus, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, esta é uma palavra de fé, esta é uma palavra de poder, esta é uma palavra, Senhor Jesus, que é o pão vivo, Senhor, que desce do céu, é o maná que o Senhor nos dá nesta manhã, para nos alimentarmos dele. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua vontade, e o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, pegar esta palavra, Senhor, e arraigá-la, plantá-la no nosso coração. Não nos deixe, Senhor, nos esquecer, não nos deixe, Senhor, nos distrair, não nos deixe nos dispersar neste momento, mas que toda a nossa atenção agora esteja voltada para a Tua palavra, enquanto o Teu Espírito Santo age sobre cada vida e sobre cada coração. Nesta manhã, Senhor, eu te peço, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Esta é uma passagem bem conhecida, e é uma passagem que traz uma lição muito profunda. O Alan nem sabia o que eu ia pregar aqui, né? Mas Deus usou ele ali para falar sobre a fé, porque é o Espírito Santo que está ministrando. Porque é o Espírito Santo que quer falar aos nossos corações sobre a fé. A fé é algo que muda a nossa vida muito, de maneira muito forte, de maneira muito poderosa. A fé é algo real, é algo transformador. A fé na palavra de Deus é algo que, meus irmãos, não existem barreiras que a fé ela não possa derrubar, mas não é a fé aleatória, é a fé na palavra de Deus. Existe a fé natural, que você emprega ela para as coisas naturais. Qual é a fé natural? A fé natural você usa quando você entra dentro de um elevador, quando você entra num transporte público. Você está usando a fé, você não sabe qual é a condição daquilo ali. É a fé que você usa para ir em algum lugar. Quem é que diz para você que no meio do caminho não vai acontecer um imprevisto? Isso é uma fé natural. Você, vou ali. E você sai, não sai com medo. Será que vai acontecer alguma coisa? Quem fica com medo não faz. Mas quando a gente tem fé, a gente, vou ali, vou no shopping, eu vou no mercado, eu vou no açougue. Isso é uma fé natural. Qual a diferença da fé natural para a fé bíblica? Esta fé
que transforma, que muda o nosso ser. A fé bíblica ela é sobre a palavra de Deus. Quando eu pego a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Eu deposito no Senhor toda a minha confiança. E isso não tem a ver com o tanto que você conhece ou não, tem a ver com a atitude do teu coração. O centurião, ele não sabia muito a respeito de Jesus, mas o que ele sabia a respeito do Senhor Jesus, ele colocou toda a fé naquilo que ele sabia. E porque ele colocou toda a sua fé naquilo que ele sabia a respeito de Jesus, Jesus vai operar um milagre maravilhoso na sua vida e tem uma lição gloriosa para nós. E eu estava ali meditando na manhã, orando, pedindo uma palavra, e o Senhor me fez lembrar daquilo que ele fala para Jesus: somente uma palavra. Somente uma palavra muda a nossa vida. Mas não é uma palavra qualquer. Não é uma palavra da filosofia, não é uma palavra da política, não é uma palavra do intelecto, é uma palavra de Deus. A palavra de Deus muda. E o Senhor colocou algumas questões ali que eu fui meditando, eu quero compartilhar com o Senhor, com os irmãos. Aquilo que o Senhor falou no meu coração. Qual é o lugar da palavra de Deus na tua vida? Qual é o lugar da palavra de Deus na tua vida? Qual é a importância que a palavra de Deus tem na tua vida? Isso é uma questão muito simples. Ela tem a ver com o que eu faço com esse livro. O que eu faço com esse livro tem a ver com o lugar que a palavra de Deus tem na minha vida. Se eu faço assim quando eu sair do culto, chego em casa, ponho num lugar e me esqueço dela, significa que a palavra de Deus está sendo esquecida na minha vida. Está sendo deixada de lado na minha vida. Essa palavra que tem poder, essa palavra que transforma, essa palavra que é a resposta, está sendo deixada de lado. É como se você tivesse um automóvel, mas você fizesse todas as suas coisas a pé ou dependendo do transporte público. E o carro? Está lá em casa. Está na garagem. De domingo eu dou uma voltinha com ele, só em volta do quarteirão. Você vai viajar? Não vou viajar não. Com ele não. Eu compro uma passagem de ônibus, eu compro uma passagem de avião, eu peço carona para alguém, mas o meu carro não, é só para dar uma voltinha em volta do quarteirão. As pessoas vão olhar e vão dizer: ué, para que tem o carro então? Se ele vai de ônibus, se ele vai de transporte público, pega um Uber. Se ele vai a pé, quando ele vai viajar, ele vai de ônibus, ele vai com outros, ele não usa. Para que ele tem? Você está entendendo o que Deus quer falar? Você está compreendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar para você? Onde você tem guardado a palavra de Deus? Eu não estou me referindo aí a cabeceira, criado mudo, eu não estou me referindo a estante, eu estou me referindo à tua vida. Onde é que você tem guardado a palavra de Deus na tua vida? Quando você precisa, você pode vasculhar o teu coração e buscar a palavra de Deus. Está ali dentro do teu coração a palavra de Deus. Porque esse é o lugar de ser guardada a palavra de Deus. No nosso coração, não é na mente. Qual a diferença, pastor? Da mente para o coração. A mente, muitas vezes, eu coloco muitas coisas aqui que eu não aplico na minha vida. Um exemplo, a gente aprende um monte de coisa na escola que a gente não aplica na nossa vida. Dependendo da área que você for, você nunca vai aplicar. Quem não conhece os famosos teoremas da matemática, né? A gente se beneficia deles, porque eles estão aí, né? Estão numa construção aqui e tem vários cálculos de matemática, várias fórmulas que o engenheiro colocou aqui para isso aqui permanecer de pé. Mas eu, no meu dia a dia, não uso nada daquilo. Porque a área que eu fui é outra. Mas não significa que ele não tem valor.
Mas a palavra de Deus, ela é algo que eu tenho que guardar no meu coração. E não é de qualquer maneira. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está falando a respeito da sua palavra. O semeador saiu a semear e uma parte daquela semente caiu à beira do caminho. Outra caiu entre espinhos, outra caiu entre pedras e outra caiu numa boa terra. Todos os corações receberam a palavra de Deus. Jesus fala, a semente é a palavra de Deus. Coração duro é aquele que não faz caso da palavra de Deus. É a terra do caminho, da beira do caminho. Ele ouve, mas dou nem importância. Eu ouço o que o pastor fala, mas não é real, não acredita. Um coração duro, rejeita a palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração que é aquele entre pedras é aquele que não tem raiz profunda. E na primeira dificuldade, no primeiro problema, ele coloca de lado a palavra de Deus e deixa de lado. Quantas vezes nosso coração tem sido como um coração da terra entre as pedras? A palavra de Deus, a gente até conhece a palavra de Deus, mas ela não cria raiz na nossa vida. Porque quando nós temos uma necessidade, nós deixamos a palavra de Deus de lado e a gente resolve as coisas de outra maneira. Sem orar, sem buscar a direção de Deus. Então, nosso coração, olha como isso é importante. Ela não tem raízes profundas. Porque eu não vou ficar esperando no Senhor, como diz o Salmo 40. Eu vou dar um jeito, eu vou resolver aquela situação. Se precisar, eu resolvo de outra maneira. Eu peço ajuda para outra pessoa, eu peço socorro para outra pessoa. Eu dou um jeito humano. E a Bíblia diz, vão é o socorro do homem. Mas muitas vezes nós trocamos o socorro de Deus pelo socorro do homem. Porque nós queremos que as coisas se resolvam, a gente quer ver as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. E confiar em Deus, a fé é exatamente o contrário. É a prova daquilo que eu não estou vendo, é a certeza daquilo que eu espero. Então, isso é difícil para nós. Olha, Deus deu uma palavra e a gente fica assim, espera aí, vamos ver. Nada aconteceu ainda, porque as coisas de Deus elas só acontecem no tempo de Deus. Deus não precisa demorar 100 anos para construir uma arca. Esse é o trabalho do homem. Noé ficou de 100 anos ali, mais de 100 anos, 120 anos alguns falam, construindo a arca. Mas Deus não precisa. Quando o povo estava diante do mar, ele simplesmente abriu o mar. E o povo passou em terra seca. Porque ele tem todo o poder. No tempo certo ele faz acontecer. Ele não faz como o pessoal tenta explicar os milagres. Aí eles falam lá que aconteceu não sei o quê. Um monte de fenômenos naturais. Aí que o mar ficou baixinho assim, da altura dos tornozelos. Aí o povo pôde passar. Foi só uma maré baixa. Oh, glória a Deus, a maré baixa matou um exército inteiro afogado. O milagre de um exército inteiro morrer afogado numa água no tornozelo é tão grande quanto o mar abrir, não é não? Como é que um exército inteiro com um cavalo morre com água pelo tornozelo? Mas Deus, ele age de maneira sobrenatural no tempo dele, na hora dele. E muitas vezes nós nos precipitamos porque a palavra de Deus não criou raiz na nossa vida. Ela é superficial. Outros, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que a semente ela cai entre os espinhos. E aí a palavra de Deus ela até nasce, ela começa a crescer, mas Jesus disse, os cuidados desta vida, a sedução das riquezas, sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Então eu sirvo a Deus, eu vou, mas quando se trata dos cuidados desta vida, eles estão em primeiro lugar na minha vida. A sedução das riquezas está em primeiro lugar da minha vida. Quantas pessoas a gente não conhece que se perderam na caminhada? Quantas pessoas que cresceram na igreja e você olha e você vê muitos aí, às vezes é jogador de futebol, às vezes é artista, Quantos aí se perderam pela sedução das riquezas? Começaram a ter riqueza, outros entram para a política e vão se perdendo. Perdem a sua fé, perdem a sua raiz. Por quê? Sedução das riquezas.
Paulo fala, aqueles que querem se tornar ricos caem em laços e acabam se traspassando assim de muitas dores. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Ter dinheiro não é pecado, mas você amar o dinheiro é pecado. Se o dinheiro toma o lugar de Deus, é pecado. Se o dinheiro se torna o centro da tua vida, é pecado. Se você faz tudo pelo dinheiro, é pecado. Então, irmãos, nós precisamos entender, e Jesus disse, outro é uma boa terra na qual a semente cai, e ela tem condições as raízes vão bem profundas, não tem pedra, não tem espinho, não tem nada que danifica a palavra de Deus, e ela cresce, ela frutifica, e dá a 30 por 1, a 50, a 60 por 1 e até a 100 por 1. O coração do centurião é uma terra que dá abundantemente. Porque quando ele ouve a respeito do Senhor Jesus Cristo, aquilo transforma a sua vida. Ele é um centurião, ele é uma autoridade romana. Ele podia ordenar para Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele chega e ele roga, e outra passagem vai dizer que ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus, ele reconhece em Jesus uma autoridade muito maior do que aquele que tem do Império Romano. E ele chama Jesus de, verso 6, Senhor. Senhor, o meu criado jaz em casa. Depois ele fala, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O Senhor é santo, eu sou pecador. O Senhor é impuro, eu sou impuro. O Senhor é Deus, eu sou um homem. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E o Senhor pergunta, você tem crido na palavra de Deus? Você tem crido na palavra de Deus? Como Deus usou o Alan aqui para falar aqui, ó. Se Deus chegar hoje para você e falar, hoje vou tirar você daqui, você vai para tal lugar. O que vai acontecer com o teu coração? Teu coração vai, meu Deus, ai, o Senhor mandou eu sair daqui agora, ai, vai me levar para outro lugar, ai, o que vai ser da minha vida? Então você não está crendo em Deus. O nosso coração tem que estar completamente descansando no Senhor. O nosso coração tem que estar completamente firmado no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Se não, esse senão deles quer dizer, estamos preparados para morrer. Estamos preparados para morrer, senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Confiamos inteiramente em Deus. Nós sabemos que se a gente morrer na fornalha de fogo ardente, nós vamos estar com Deus. Essa fé tem que estar no nosso coração. A certeza absoluta de que a palavra de Deus é real. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Hebreus 11 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Quantos de nós tem coragem de fazer o que Abraão fez? Sem antes a gente, não, Senhor, eu quero um roteiro aqui, o Senhor vai me levar para onde? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar no Google onde é que é esse lugar aqui. Deixa eu ver se a infraestrutura de lá é boa. Se eu for para um lugar, eu gosto de ir em shopping. Se lá não tiver shopping, eu não quero ir para lá não, Senhor. Tem que ter um shopping bom lá. Tem McDonald's lá, Senhor? Eu gosto do lanche do McDonald's. Às vezes a gente está assim, irmão. O Senhor vai me levar para onde? O que eu vou fazer lá? O que o Senhor vai fazer comigo lá? Irmãos, quando a gente confia em Deus, não tem dúvida no nosso coração. A vontade de Deus é como? Boa, perfeita e agradável. É suficiente, irmãos. Essa palavra é suficiente para você entender que nada que vem da tua mente e do teu coração é melhor do que o que Deus tem para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que a palavra de Deus diz a respeito da tua vontade? Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte.
Maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes a gente aplica isso, ó, não posso confiar em ninguém. A Bíblia diz maldito. Não, você não pode confiar em você mesmo. O maior perigo é você mesmo. O maior perigo é você confiar em você mesmo mais do que você confiar em Deus. Em você confiar em você mesmo mais do que na palavra de Deus. Esse é o maior perigo. É lógico que existem algumas pessoas que a gente tem que se cuidar. Mas quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo para você não colocar a você mesmo, nem nenhuma outra pessoa acima de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é para você ser uma pessoa desconfiada de todo mundo. Porque sempre ficar olhando, pô, acho que ele vai me passar para trás. Não. A Bíblia diz que nós temos que ser puros de coração. Puros de coração. Muitas vezes a gente tem que ter prudência. Eu vou fazer as coisas com prudência. Mas puro de coração. Mas a gente tem que colocar toda a nossa confiança em Deus, a fé, meu irmão amado. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Crer na sua palavra. A fé tem que ser aquilo que move a nossa vida. E quando eu entendo que a fé é a coisa mais importante no meu relacionamento com Deus, eu começo a dar valor na palavra de Deus, eu começo a ter fome pela palavra de Deus, eu começo a ter sede pela palavra de Deus. Quando eu entendo que tudo que Deus tem para mim está nessa palavra, eu vou para ela. Eu vou buscar nela aquilo que eu preciso. Outra coisa que o Senhor falou, você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem obedecido à palavra de Deus? Ou não? Você é senhor da sua vida. Você até sabe o que Deus quer, mas você não está disposto a fazer. Quantas vezes nós não estamos dispostos a fazer? A gente sabe o que Deus quer, mas a gente não faz aquilo que Deus quer. A gente sabe o que Deus requer de nós, mas nós não fazemos aquilo que Deus requer de nós. E a gente fala, Deus vai entender. Não, Deus não vai entender. Deus sabe. Não, Deus não sabe. Deus não sabe o que é desobediência. E Deus não entende desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A desobediência, ela é tão séria, irmãos, que ela nos leva à perdição. A desobediência nos leva ao inferno. Então a desobediência não pode fazer parte da nossa vida. Nem 1 milímetro da nossa vida pode ter desobediência. A desobediência não é natural. A desobediência não faz parte do reino de Deus. A desobediência não tem nada a ver com Deus. Ela tem tudo a ver com o diabo. E com o reino das trevas. Mas com Deus não. A Bíblia diz que os demônios, eles creem em Deus, mas eles até estremecem. Por quê? Porque eles estão na desobediência, na rebelião. Tem muitas pessoas que até tremem, mas não obedecem. Temos que obedecer a Deus. O que agrada ao Senhor é a obediência. Quarta-feira aqui Deus falou de Acabe. Acabe era ímpio. Acabe era mau. Mas Acabe obedeceu a Deus e Deus deu vitória. Você está entendendo o peso que tem a obediência diante de Deus? O peso da obediência é muito grande diante de Deus. Jonas não queria ir para Nínive. Nínive era a capital do império da Síria, inimigo de Israel. É por isso que ele não queria ir para Nínive. Deus falou, vai para Nínive, prega para Nínive. Ele não queria. Capital dos inimigos de Israel, capital do povo que iria escravizar Israel, iria acabar com o reino de Israel. Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Jonas queria que o fogo caísse do céu mesmo e acabasse com os ninivitas. Tanto que ele foge para Tarsis, mas lá Deus coloca ele no ventre do peixe. E ele pede uma segunda chance para Deus. E Deus lhe dá uma segunda chance. E Jonas vai para Nínive não feliz. Ele vai por obediência e por temor. Ele não quer que os ninivitas se convertam, mas ele prega. E ele não quer
é tão claro que ele não quer que ninguém se converta, que ele sai da cidade, ele se assenta no monte, porque ele está esperando os ninivitas serem destruídos, e ele quer contemplar a ruína dos ninivitas. Ele não quer contemplar a salvação dos ninivitas, ele quer contemplar a morte dos ninivitas. E ele se assenta no monte, ele vai falar assim, ó, eu preguei por obediência, mas eu não quero que eles se convertam. E ele se assenta ali esperando a morte dos ninivitas. Mas quando ele prega em obediência. E o que Deus faz? Salva os ninivitas. Porque ele obedeceu. Você está entendendo? Você tem que obedecer mesmo contra a sua vontade. Você tem que obedecer mesmo que você não concorde com aquilo que Deus está falando. Mesmo que você não ache certo aquilo que Deus está falando. Obedeça. Faça. A tua vontade não importa. O que você pensa não importa. O que está passando no teu coração não importa. O que importa é a obediência. Porque Deus vai trabalhar na obediência. E porque ele obedeceu, Deus salvou os ninivitas. Porque o trabalhar é de Deus, não é nosso. Se dependesse de Jonas, ninguém se salvava mesmo. Mas não dependia dele. Dependia do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Dependia do poder de Deus e não estava em Jonas. A Jonas cabia obedecer e pregar. E foi o que ele fez. Obedeça. Faça aquilo que Deus quer. Amém? Tudo que Deus faz, Ele o faz através da sua palavra. E nós precisamos entender isso. Salmo 33, vamos lá. Salmo 33, versículo 9. Olha o que está escrito aí. Porque ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Deus falou, e lá nós vemos em Gênesis capítulo 1, no princípio disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus cria todas as coisas através da sua palavra. E tudo que Deus faz através da sua palavra. Quantas profecias tem a respeito do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento? Quantos anúncios Deus fez através dos seus profetas no Antigo Testamento? Quantos? Quando Jesus chega, ele chega para cumprir tudo aquilo que Deus havia falado, prometido. Quando Deus vai tirar os filhos de Israel lá do Egito, Deus aparece na sarça e fala com Moisés. Eu vou fazer isso, isso e isso. Antes das pragas virem, Deus fala para Moisés, eu vou fazer isso. Vai acontecer isso. Você está entendendo que Deus é um Deus que fala? Um Deus que libera a sua palavra? E por que a nossa maior dificuldade é de nos relacionarmos com a palavra de Deus? Porque Satanás sabe que Deus age pela sua palavra. E ele vai lutar com toda a artimanha do inferno para te afastar da palavra de Deus. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você medite na Bíblia. Ele não quer que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Ele não quer que você obedeça a palavra de Deus, porque Ele sabe que tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele está relacionado com a sua palavra. Por isso que é tão difícil a gente ler a Bíblia. Por isso que é tão difícil, irmão, quando você está lendo a Bíblia, a tua mente quer ir para longe.
A tua carne não quer você ligado na palavra de Deus, porque ela está corrompida pelo pecado, e o pecado é desobediência, o pecado é rebeldia. A tendência natural da carne é se rebelar, é se afastar. Por isso Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Eu tenho que mortificar a minha carne, eu tenho que falar: não, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Aquilo que Deus falou, eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer mesmo contra a minha vontade, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, e o meu compromisso com Deus é através da minha obediência. Não tem como eu ter compromisso com Deus sem obediência, sem submissão à sua palavra. Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Vamos lá, Hebreus 1, olha o que diz em Hebreus capítulo 1. Versículo 3. Está falando do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Presta atenção, diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você pode chamar do que você quiser, leis físicas, leis da natureza, mas é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Aquilo que Deus ordenou lá em Gênesis continua até hoje. Sim ou não? O que determina os dias, as estações e os anos? Vamos lembrar de Gênesis, você não precisa ser cientista para saber. O que a Bíblia diz que determina os dias, os tempos e as estações? O sol e a lua. O sol e a lua determinam os dias, os tempos e as estações. Hoje é dia aqui, como é que eu sei que hoje é dia aqui e não é noite? Por causa do sol. Eu sei que aqui nós estamos no inverno, por quê? Por causa do sol. Um dia tem 24 horas, por quê? Porque é o tempo que a Terra demora para dar um giro em torno de si mesma. Mas qual é a referência? É o sol. É a lua. As marés têm a ver com o quê? Com a lua. A plantação tem a ver com o quê? Com a lua. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu tinha uma chácara, e aí eu fui lá num lugar que chama agropecuária. Aqui na cidade a gente não vê, mas agropecuária. Tudo que você quiser comprar com respeito à plantação, animal, você vai lá na agropecuária comprar. E aí todo ano eles davam um calendário bem grande, e cada semana do ano a sua lua. Aí tinha o calendário da plantação. Você quer plantar isso, é a lua tal, a época tal do ano. Porque você tem que plantar na época certa. Não é qualquer época do ano que você planta. Tem uma época certa para você plantar o milho, para você plantar o feijão, para você plantar o trigo, para você plantar a soja. Tem a época certa. Quando a gente não entende, a gente mora na cidade, a gente não sabe nada disso, né? Para nós o leite vem da caixinha, né? E o arroz vem da prateleira do mercado, mas o agricultor tem a sua época, a época certa de plantar e de colher. Então, irmãos, tudo que Deus criou tem o seu propósito definido. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do quê? Do seu poder. Vamos voltar lá para Mateus. O que o centurião diz para Jesus, verso 8. Mateus 8, 8. E eu quero frisar somente a última parte do versículo. Dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Quando Naamã vai em busca do profeta Eliseu para ser curado,
Ele imagina uma coisa. Quando ele chega lá, não acontece nada do que ele imaginou. E ele fica bravo. Porque ele chega lá, ele espera ver uma cena. Mas ele recebe uma palavra. Quantas vezes nós estamos igual Naamã, perdendo a bênção? Porque a gente imagina uma cena e Deus nos dá uma palavra. Naamã imaginou que o profeta sairia, o saudaria, o reverenciaria. Afinal, ele era o general da Síria, homem honrado, cheio de divisa, cheio de honra. Tinha acabado de vencer Israel na guerra. Iria levantar sua mão para o céu, fazer uma oração bonita, passar a mão sobre ele, ele seria curado. Isso é que ele achou que Deus deveria fazer. Mas quando ele chega lá, o profeta não sai, não sauda, não olha para a cara dele, e ele recebe uma palavra: vai tomar 7 banhos no Rio Jordão. Então ele se enfureceu. Como isso? E ele vai embora bravo, irado. E quantas vezes a gente está irado com Deus? Porque a gente quer que Deus faça alguma coisa e a gente imagina a cena, a gente, olha, ela está bem viva na nossa mente e no nosso coração, e a gente está naquela fé de que aquele quadro mental vai acontecer, e o que Deus fala não tem nada a ver com aquilo que a gente pensou ou imaginou. E aí a gente fica bravo, decepcionado com Deus. Puxa vida. Ah, Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas Deus quer nos ensinar que a sua palavra é suficiente. Basta uma palavra. O centurião vai embora. E aqui esse texto não vai mostrar isso, mas eu quero frisar com vocês, é aquilo que Jesus diz para ele no verso 13. Olha o que Jesus diz para ele: vai e como crestes, te seja feito. Vai e como creste, te seja feito. Você está entendendo? O que tem acontecido na tua vida? Porque o que está acontecendo na tua vida corresponde à sua fé. O que está acontecendo na tua vida corresponde à tua fé. Pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? O senhor não sabe as lutas que eu estou passando, os problemas que eu estou passando, as dificuldades que eu estou passando. Hebreus 10, 38. Silas vai abrir ali. Hebreus 10, 38. Diz: o justo viverá da fé. Jesus diz para o centurião: vai como creste, te seja feito. Deus diz para você: você vive de acordo com a sua fé. Teu Deus é grande, mas se você não crê que Ele é grande, não vai fazer diferença na tua vida. Teu Deus é Deus de milagres, mas se você não crê que Ele faz milagres, o milagre não vai acontecer na sua vida. Você crê que Deus supre as necessidades e não deixa faltar o pão cotidiano, mas não vai fazer diferença na tua vida se você não crê nisso. Deus cura, mas não vai fazer diferença na tua vida se a tua fé não for na palavra de Deus. O centurião disse: basta uma palavra. E Jesus disse: como creste, te seja feito. E Deus está dizendo: o meu justo vive de acordo com a sua fé. Você está vivendo hoje o resultado da sua fé. E se você quer que as coisas mudem na sua vida, elas vão mudar na medida que você crê. Na medida que você colocar sua fé na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei. Então busca uma palavra. O centurião foi até Jesus em busca de uma palavra. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia, na sua mão, na sua casa. Busque uma palavra. Busque uma palavra e fique naquela palavra. Até quando, pastor? Até o dia que Deus operar o milagre. Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. A palavra de Deus diz em Eclesiastes: há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você vai ter que esperar, só Deus é que sabe.
Só Deus é que sabe o tempo. Tem coisas que acontecem instantaneamente na nossa vida e tem coisas que demoram um pouco mais, mas uma coisa eu sei, tudo depende da nossa fé. Quando aquele pai daquele jovem lunático se aproxima diante de Jesus e diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Aquele homem entendeu e ele começou a chorar, porque ele sabia que a fé dele não era suficiente. Com lágrimas nos olhos, ele disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, a minha fé é pequenininha, eu sei que não é o suficiente, mas me ajuda, Senhor. E porque ele se humilhou diante de Deus, o Senhor realizou o milagre. Muitas vezes nós não nos humilhamos diante de Deus. Nós não reconhecemos que a nossa fé não está sendo suficiente. A gente acha que a gente tem uma grande fé. E Jesus disse: do tamanho de um grão de mostarda, move uma montanha. Você já viu uma semente de mostarda? Eu tenho uma na minha carteira aqui, ó. Quando eu fui para o Paraná, o pastor Hamilton me deu, está aqui, pastor Hamilton, guardado. E toda vez que eu olho para a semente de mostarda, eu falo: misericórdia. Não é nem desse tamanho a minha fé. Não é nem desse tamanho a minha fé. Já escreveu pingouí? Não é aquele pingo escorrido, não é aquele pinguinho bem assim, é daquele tamanhozinho, ó, a semente de mostarda. Se a gente não está vivendo milagres, é porque a nossa fé não é nem daquele tamanho. Mas nós temos que aumentar a nossa fé. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é ouvir e não fazer, é ouvir e obedecer. É ouvir e crer. É ouvir e fazer como esse centurião. Eu só preciso de uma palavra. Recebi a palavra, está feito. Posso ir embora. Porque outros textos vão dizer que ele vai embora. Ele não ficou esperando: olha, manda alguém lá em casa para ver se o menino foi curado, enquanto eu estou aqui com Jesus, para ver se foi suficiente. Não, Jesus falou: vai, e como creste seja feito. Amém, Senhor. Ele vai embora. No outro dia, ele está chegando na casa dele. E o recado dos servos é: ontem a tal hora, ele foi curado. E ele entendeu que foi aquela mesma hora. E Jesus disse: pode ir, que ele está curado. Amém? Fica de pé. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Deus quer nos levar a viver em milagres. Deus quer nos levar a viver no sobrenatural. Mas isto tudo é através da fé. Se creres, verás a glória de Deus, Jesus declarou para as irmãs de Lázaro. Para o pai do jovem lunático, tudo é possível ao que crê. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. Você está vendo que Jesus não nos põe limite nem barreiras. É conforme a nossa fé, irmão. Ele nos desafia a crer. Ele nos desafia a viver pela fé. Ele nos desafia, meu irmão, a alcançarmos aquilo que é impossível através da fé. A fé na sua palavra. A fé na sua palavra. Aleluia. Senhor, nos ajuda, Pai. Oh, nós precisamos entender, Senhor. Entender que a fé é essencial na nossa vida, em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida, a fé tem que estar em ação. Não pode faltar palavra de Deus na nossa vida. Não pode faltar obediência na nossa vida. Não pode faltar compromisso com a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Como disse o pai daquele jovem lunático, nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. A nossa fé é tão pequenininha, Senhor, que quem sabe é só com um microscópio para enxergar o tamanho dela.
Mas, Senhor, é possível crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. É possível, Senhor, aprender a viver pela fé. E é isso que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Que o nosso coração seja aquela boa terra, Pai. E não seja nem a terra da beira do caminho, que não seja a terra entre pedras, que não seja a terra entre espinhos, mas que seja a boa terra, Pai. Oh Deus, é o que nós te pedimos e para tudo nós dependemos do Senhor. Sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Por isso que nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Nos ajuda, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.